Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, é Deus tremendo, Deus fiel em todo tempo, sejam os dias bons ou maus. Amém? Quem passou por batalha essa semana aí? Amém. Deus continua sendo bom. Amém? Essa semana enfrentamos batalha. Acordei um dia, o Beni chorando, gritando, fazer xixi não conseguia. Levamos no hospital, fez xixi, saiu sangue. Ele desesperado saiu do banheiro gritando: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Calma. Era um cálculo renal, 6 anos, tadinho. Mas Deus é bom, já está bem, já está renovado. Mas também veio tanta bênção, tanta graça, tanta coisa boa. A vida é assim, a gente enfrenta lutas, recebe bênçãos, mas a fidelidade de Deus é constante na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Estenda seus braços para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Vamos declarar juntos, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um sorriso para quem está do lado aí, diga: que bom que você está aqui, que Deus fale contigo, que a palavra de Deus te abençoe esta manhã. Pode sentar. Eu quero continuar pregando sobre o tema ruídos desnecessários. Estamos estudando o livro de 1 Reis. Eu tenho falado de alguns princípios de liderança que podemos aprender com os reis de Israel, as lideranças que ali se estabeleceram. E eu creio que existem princípios aqui na palavra que podem nos ajudar a evitar ruídos desnecessários. 1 Reis capítulo 6, versículo 7 diz: na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer ferramenta de ferro durante a sua construção. Esse versículo me saltou aos olhos. A Bíblia diz que Salomão construiu o templo do Senhor sem fazer barulho. Não se ouviu barulho de martelo, de talhadeira, de nenhuma ferramenta de ferro. É possível construir sem fazer barulho. E eu creio que esse é um desafio para todos nós: estabelecer liderança, cuidar dos nossos, liderar projetos e deixar de lado os ruídos, o som da confusão. A palavra alvoroço aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, e na língua hebraica ela significa ruído, barulho alto. Ela expressa literalmente o que representa o som da confusão. E talvez um alvoroço se estabeleceu na sua mente. Você tenta dormir e não consegue, sabe, aqueles pensamentos que roubam o nosso sono. Talvez um alvoroço se estabeleceu na sua casa. Às vezes a confusão começa e a gente não sabe nem por onde tentar remediar. Tenta de um jeito e piora e se enrola mais. Mas sabe, a Bíblia vai contar que quando um grande alvoroço se estabeleceu na frente da casa de Jairo, ele foi convidar Jesus. O chefe da sinagoga, com a filha doente, leva Jesus para o meio do alvoroço, do barulho da confusão. Jesus entra lá e põe tudo em ordem. Hoje eu queria te convidar a chamar Jesus para o alvoroço da sua vida, para as bagunças, convidar Jesus para pôr em ordem as coisas na sua vida. Quem quer construir sem fazer barulho? Quer que o som da confusão fique longe, distante? Nós temos estudado como fazer isso, olhando para alguns princípios na vida dos líderes da casa de Israel, princípios de liderança. E hoje eu quero falar de um princípio que pode nos colocar longe do som da confusão. E esse princípio é não desprezar o conselho de Deus. Não desprezar o conselho de Deus. Diga para quem está perto assim, ó: não despreza o conselho de Deus. É interessante,
Se você já leu o livro de Reis, Crônicas, Samuel, você vai ver que normalmente quando ele apresenta um novo rei, uma autoridade, ele normalmente vai começar dizendo: esse rei fez o que agradava ao Senhor, seguiu os seus conselhos e Deus o abençoou. Ou o contrário, esse rei fez o que não agradava ao Senhor e por isso uma confusão se estabeleceu. Mas o que a Bíblia fala a respeito do conselho de Deus? O que a gente pode aprender nas Escrituras? Como que a gente acessa? O que acontece quando desprezamos esse conselho? Eu gosto do livro de Amós, porque ele vai, num momento histórico na casa de Israel, trazer várias profecias e vai falar a respeito do conselho de Deus que havia sido ferido pelas suas lideranças. E é interessante que existem algumas premissas que Amós vai defender. A primeira delas se encontra em Amós capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Vou ler mais uma vez. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. É interessante o texto, porque ele vai dizer: tão certo como isso acontece, tão certo como aquilo acontece, tão certo como aquilo outro acontece. É certo. Deus revela os seus planos, os seus conselhos aos seus servos. Primeira premissa: o conselho de Deus está à sua disposição. Muitas vezes privamos a nossa vida do conselho de Deus. Eu quero dizer que o conselho de Deus pode estar presente, sim, nas tuas reuniões de negócio, nas tuas reuniões de planejamento, nas decisões importantes que você toma na sua casa. Você pode convidar Jesus, e a Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro. O conselho de Deus é certo. Ele revela os seus planos aos seus servos. Eu lembro quando eu era pastor de adolescentes aqui, um dia chegou um menino com um dilema. Ele tinha um cabelo meio rastafari assim, e ele fazia algumas propagandas para marcas de skate e tal, por conta do visual. E na escola que ele estava estudando, era uma escola confessional, e alguns estavam pedindo para ele cortar o cabelo. E ele chegou no final do culto, eu acho que era até uma certa afronta, ele veio: pastor, eu vi a mensagem, você disse que Deus fala sobre tudo. Pastor, Deus fala sobre corte de cabelo? Eu falei: fala. Aí ele me contou o caso, eu falei: é o seguinte, essa semana vai fazer tua devocional, ora, pede a Deus, e Deus vai falar com você através da palavra. Sobre corte de cabelo, pastor? Sobre corte de cabelo. Volta aqui semana que vem para a gente conversar. Na outra semana ele vem: pastor, você não acredita? Deus fala até sobre corte de cabelo. É mesmo? O que Deus falou contigo? Ele abriu o texto da Bíblia e estava escrito assim: nem um fio de cabelo da sua cabeça cairá. Eu abri a Bíblia e caiu aqui. Eu falei: glória a Deus, Deus falou com você. Deus fala sobre tudo. Sabe, nas nossas reuniões de planejamento aqui ministerial, nós sempre começávamos orando e terminávamos orando. Mas nós temos gastado tempo juntos, buscando o conselho de Deus. E como tem sido especial, eu não sei como você busca o conselho de Deus. Eu às vezes gasto tempo em oração, às vezes é claro, às vezes falo: Deus, não entendi, eu continuo buscando. Mas nós praticamos isso junto, e como é gostoso perceber, Deus dá um versículo para um, e aí complementa com o outro, e Deus mostra de uma outra maneira para o outro, e há um engajamento maravilhoso, porque o conselho de Deus se fez presente. Jesus quer participar da sua vida, Ele é maravilhoso conselheiro. Quantos querem o conselho de Deus? Ele é certo. Segundo, Amós vai falar o que acontece quando a gente não segue o conselho de Deus. Ele vai usar algumas figuras de linguagem que eu acho interessantes. Primeira figura está lá em Amós 3,12, ele diz: assim diz o Senhor, assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos de perna, ou um pedaço da orelha,
assim serão arrancados os israelitas de Samaria com o canto da cama e um pedaço de sofá. Canto da cama e pedaço de sofá. Olha que ilustração forte. Ele está falando, olha, porque o povo de Deus não seguiu o conselho do Senhor, agora eles vão ter que administrar a destruição, o que sobrou. E ele usa imagens fortes. Um pastor tirando restos da ovelha que o leão comeu. Ou então, alguém administrando o que sobrou da casa depois da guerra ou de uma catástrofe. Alguém com um pedaço da cama e do sofá na mão. E sabe, quando nós desprezamos o conselho de Deus, muitas vezes o que acontece é exatamente isso. Nós ficamos tentando remediar a destruição, administrar o que sobrou na nossa vida. Eu lembro quando eu morava com os meus pais, adolescente, minha mãe, ela tinha uma parede na cozinha, que ela colecionava aqueles pratos assim, pintados, sabe, de porcelana. Minha avó pintava, e ela tinha vários pratos assim. E um dia eu fui beber água, e tinha aquele galão, acho que 20 litros, e já estava no final a água, e eu fui puxar para dar mais pressão, e acabou escorregando o galão, bateu num prato, que bateu no outro, daqui a pouco caiu a parede toda de pratos. Eu fiquei olhando, e a minha mãe estava vindo, e eu lembro, eu pegando os cacos, tentando ajuntar o que sobrou. Ela chegou, só olhou, ela nem brigou, ela saiu triste. É pior quando a mãe não briga, é melhor quando falam umas coisas lá. Às vezes o sentimento na nossa vida é exatamente esse, sabe, você administrando o que sobrou, com um pedaço de cama e de sofá na mão. Eu não sei se você já sentiu assim. Quando a gente despreza o conselho de Deus, por vezes a gente se vê quebrado e não sabe por onde começar. Mas Amós, ele usa uma outra ilustração. Ele vai falar, olha, quem despreza o conselho de Deus é como quem é arrastado por ganchos e anzóis. Amós 4:2, o Senhor soberano jurou pela sua santidade, certamente vai chegar um tempo em que serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Olha que imagem forte, alguém sendo arrastado por um gancho. E quando a gente despreza o conselho de Deus, é isso que acontece com a gente é arrastado para lugares que a gente não quer. Talvez você chegou aqui e se sente levado, arrastado para um divórcio, para longe dos seus filhos, para um trabalho que você não gostaria. Porque quando desprezamos o conselho de Deus, é exatamente isso que acontece. Quem já brincou de boiar no mar? Já brincou de boiar no mar? Eu já brinquei, eu lembro. Quando eu abri os olhos, eu não sabia mais onde eu estava. Eu lembro de sair para a praia e... cadê minha família? Cadê os pertences? Aonde eu vim parar? Quando a gente despreza o conselho de Deus, nós somos arrastados pela vida, para direções muitas vezes que não queremos, porque fora do propósito de Deus, é assim que nos sentimos. Essa profecia de Amós se cumpre na vida de um rei, na casa de Israel, Manassés. Manassés, ele foi um rei considerado na Bíblia o filho pródigo do Antigo Testamento. Ele feriu os preceitos de Deus, ele não seguiu o conselho de Deus, ele entregou seus filhos para serem queimados vivos, ele praticou feitiçaria, espiritismo, ele fez coisas horríveis, e por causa disso, essa profecia se cumpre. O rei da Babilônia, quando domina aquela região, põe anzóis no seu nariz e o arrasta com correntes. Mas a Bíblia diz que quando Manassés está no exílio, ele se arrepende dos seus maus caminhos e se volta para o Senhor. E aquilo que parecia não tem jeito, Deus restaura. Manassés é restaurado por Deus, ele volta para sua casa e Deus lhe devolve o seu reino. Sabe, talvez você chegou aqui,
ou se sentindo arrastado, ou sem saber por onde começar a administrar o que sobrou. Mas existe um Deus que é todo-poderoso, é Deus de restauração. Ele sabe a ordem dos cacos, Ele põe de volta de pé, Ele faz nova todas as coisas. Eu já vi pessoas com histórias aqui que você não acredita, estão no nosso meio, foram levantadas, restauradas. Eu já fiz casamentos com pessoas que tinham divorciado e casaram de novo com o mesmo cônjuge. Eu já vi coisas aqui incríveis, porque o nosso Deus é Deus de restauração e graça. Se submete ao conselho dEle e você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Quantos querem o conselho de Deus? Não despreze. Mas pastor, por que a gente despreza o conselho de Deus? Por que a gente despreza a vontade do Senhor? Tenho certeza aqui que se eu perguntar, a maioria vai dizer com convicção de que quer servir à vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, quase uma garantia de que as coisas vão dar certo. Quem não quer o conselho de Deus? Mas então por que a gente despreza a revelação da vontade de Deus? Ontem eu comecei falando sobre as influências erradas, e hoje eu quero olhar para a vida de Jeroboão e tentar entender por que ele desprezou o conselho de Deus. Jeroboão desprezou o conselho de Deus por causa de um projeto de manutenção do poder. Jeroboão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem capaz, e no tempo de Salomão, ele foi visto pelo rei com bons olhos por causa do seu bom trabalho. E por isso, Salomão coloca como chefe dos trabalhos forçados que aconteciam no Milo. O Milo era o aterro de Jerusalém que estava sendo construído. E é nesse contexto que Deus se revela a ele. A Bíblia diz que há uma rebelião, que Jeroboão está envolvido, Salomão quer o matar, e ele sai exilado para o Egito. Mas nesse processo, quando ele está no campo, o profeta Aías vai buscá-lo e traz um recado de Deus para a sua vida. Aías pega uma capa nova, rasga ela em 12 partes, e então entrega 10 para Jeroboão, e começa a dizer o que vai acontecer na sua vida. Fala: olha, o reino vai se dividir. Salomão não foi fiel ao conselho de Deus, e por causa disso você vai assumir o poder de 10 tribos da casa de Israel. Isso vai acontecer quando o Roboão, o seu filho, for estabelecido no governo. E ele começa a dar detalhes do que Deus vai fazer, do que vai acontecer e de como Deus vai o autorizar, o colocar no poder. Mas ele deixa uma observação. 1 Reis 11:37. Quanto a você, eu farei governar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você e edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que a edifiquei a Davi. Ele está dizendo: olha, segue o conselho de Deus, a vontade de Deus, e você vai ser abençoado. Ele vai para o Egito, Salomão morre, Roboão assume, ele volta do Egito e tudo que Aías falou acontece. O reino se divide, 10 partes ficam com ele, e agora ele está governando a casa de Israel. Só que Roboão se vê num dilema. O centro religioso da casa de Israel era Jerusalém, o templo. E agora, as pessoas tinham que ir nas festas e nos cultos a Jerusalém cultuar. E ele tinha um problema real, um problema político. E ele vai buscar conselhos. E aí, para administrar um projeto de manter o poder, ele estabelece outros lugares de adoração, Dan e Betel. Coloca bezerros de ouro.
estabelece um novo sacerdócio, um novo tipo de culto, e ele despreza o conselho de Deus. Sabe, muitas vezes em projetos, para não perder ou para manter o poder, fazemos concessões. Deixa eu dizer algo: se você chegou no lugar onde você está, é porque Deus te abençoou. Se você passou num concurso, se você prosperou no seu trabalho, se o teu negócio, a tua empresa cresceu, se as coisas na área que você trabalha têm dado certo e você tem se tornado uma voz ou uma influência, foi porque Deus quis. É Ele que estabelece, é Ele que destrona. Eu gosto do Salmo 113, quando a Bíblia diz que Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Gosto quando Daniel, num momento de embate com Nabucodonosor, que ele tinha que revelar o sonho e Deus se revela a ele. Daniel 2, 20 e 21, ele vai dizer: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Deus quem institui autoridades, é Ele quem destrona, não há outro. Ele é Deus de poder. Às vezes estamos preocupados e montamos estratégias, ou nos submetemos a situações que ferem o conselho de Deus, a vontade de Deus. E é aí que nós nos perdemos. Nós temos um projeto aqui na igreja, o Kinda, é um movimento de empresários. E hoje, o casal que lidera esse movimento, eles têm um testemunho muito bonito, carregam consigo um testemunho muito bonito do que Deus fez nos seus negócios. Esses irmãos, eles têm uma empresa, começou como uma distribuidora, eles importavam tecnologia, distribuíam no Brasil, e começaram a crescer e passaram também a desenvolver tecnologia. E surgiu uma oportunidade de participarem de uma concessão, e na época que estava se estabelecendo toda a tecnologia do voto eletrônico, e eles participaram desse processo e ganharam a licitação. E era um projeto milionário para atender o Brasil. Aquele irmão estava voltando para os caminhos do Senhor, estava se acertando com Deus. E nesse contexto eles compraram todo o equipamento, fizeram empréstimos milionários, estava tudo certo, desenvolveram o que precisavam para entregar o produto, mas na véspera alguém liga: o negócio é o seguinte, funciona desse jeito, senão eu vou barrar aqui. E aí ele falando: Michel, se eu não entrasse no esquema, perdesse o negócio, a minha empresa ia falir, eu ia ter dívida para a vida inteira. E eu entrei num conflito, mas eu tinha me convertido, eu tinha me acertado com Deus, e agora? E orando junto com a minha esposa, Deus me visitou em sonho que falava de matar ou morrer. Eu falei: eu vou morrer então, mas eu vou fazer tua vontade. Eles se comprometem, oram junto, entregam. No último dia, eles iam perder o negócio, ele recebe uma ligação, alguém do outro lado da linha: você não me conhece, mas eu sirvo o mesmo Deus que você. Eu sei o que estão fazendo e eu vou interceder por você na reunião. No outro dia ele é chamado às pressas. Aquela pessoa era uma pessoa de autoridade, intercede por ele na reunião e ele sai com o negócio fechado. Hoje eles são os líderes do ministério de empresários da nossa igreja. Sabe, meu irmão, não faça concessões. Tem muito irmão crente que tem um monte de rolo na empresa, tudo desorganizado, não paga imposto, faz errado. Aí você vai falar com ele e fala assim: é que não dá, pastor, no Brasil não dá. O nosso Deus é poderoso, dá sim, Ele faz acontecer. Em nome de Jesus,
para de ferir o conselho de Deus por um projeto de manutenção de poder. Pastor, pede ajuda e começa a colocar em ordem tua vida, e você vai ver, você vai dormir tranquilo. O ruído, o barulho da confusão, o alvoroço vai ficar longe de você, dos seus e da sua cabeça. Eu creio que esse país tem jeito sim, e começa a gente arrumando a nossa vida, cada um. Deus quer levantar um povo cheio do Espírito, que não faz concessões, mas que segue os preceitos, porque crê que o conselho de Deus traz bênção. Quantos creem nisso? Mas pastor, podia dar errado? Podia, mas mesmo assim vale a pena. Eu nunca vou me esquecer, nós começamos um trabalho lá no Parolim, e quando você entra num lugar como esse, existem facções que dominam, existe um poder que opera naquele lugar, e nós ganhamos o terreno, 5 galpões, começamos projetos ali, construímos um campo de futebol, hoje tem um projeto, parceria com a Atlético, a gente está formando jogadores ali no Parolim, coisa linda, discipulando todo mundo, são mais de 20 células sociais que nós temos ali. Pastor Pedro até então era o pastor, um menino aqui da igreja, pastor da igreja ali. Eu estava de férias, ele me liga: Michel, entraram os traficantes aqui no campo e agora eles estão querendo mandar, disseram que o campo é deles, vai funcionar do jeito deles, a hora que eles querem. E pastor, eu não sei se eu fiz certo. Eu falei: o que você fez? Eu mandei eles embora, pastor. Falei que ali era a igreja e que eles não mandavam ali. E eles me juraram de morte. Falei: que bênção, hein, Pedrinho? Falei: Pedrinho, fica tranquilo. Eles não invadiram o quintal da tua casa. Eles invadiram a igreja do Senhor. Chama o povo da igreja e da comunidade. Fala o que está acontecendo. E chama o povo para orar. Aí eu estou de férias, começo a ver as postagens do Pedro no Instagram. Existe um leão que ruge no Parolim. Quando eu voltei de férias, ele me fala: pastor, essa semana, sabe o que aconteceu? Aqueles traficantes que estavam me ameaçando, todos eles foram presos. E um temor do Senhor se estabeleceu ali na comunidade. Existe um leão que ruge. Não se preocupe, Ele estabelece, Ele põe, Ele tira. Ele pôs Roboão, tirou, pôs Jeroboão, tirou. Nada foge o controle de Deus. Quantos querem viver debaixo do conselho de Deus? Não abra mão desta bênção por qualquer projeto de manutenção de poder. Segundo, eu creio que Jeroboão também abriu mão do conselho do Senhor por falta de temor. É muito interessante porque agora Jeroboão está fazendo culto, a liturgia, nesses altares que ele havia construído. E a Bíblia diz, em 1 Reis 13, que chega um homem de Deus, a Bíblia chama assim, homem de Deus, apenas isso. E começa a profetizar. E esse homem começa a falar: ó altar, ó altar. E começa a declarar: nesse altar serão queimados os ossos dos sacerdotes que você, Jeroboão, estabeleceu. Deus vai levantar um descendente da casa de Davi. E isso vai acontecer, e aquilo vai acontecer. E para você saber que o que eu falo é verdade, o altar vai se rachar no meio e as cinzas vão cair no chão, e esse será o sinal. Quando ele diz isso, Jeroboão vira, estende a mão e manda prender aquele servo do Senhor. E quando ele se dirige, levanta a mão, a Bíblia diz que o braço de Jeroboão fica paralisado. Nesse mesmo instante o altar racha e as cinzas caem no chão. E agora ele fica com medo.
E ele pede oração. E aí o homem de Deus vem, ora por ele, e a mão volta ao normal. Mas apesar de tudo isso acontecer, Jeroboão não destrói os altares, não se arrepende. Ele continua se desfazendo ou desprezando os conselhos de Deus. Eu creio que muitas vezes perdemos bênçãos, a confusão se instala, o alvoroço vem nas nossas vidas, porque desprezamos os convites da graça de Deus. Ele avisa uma vez, ele avisa de novo, ele usa uma pessoa, você vê o milagre na vida de um filho, de um parente, Deus está te chamando, e Deus está te chamando, e Deus está mostrando, muda isso daqui, mexe nisso aqui, e a gente vai simplesmente seguindo em frente. E toda vez que a gente despreza, ou não tem temor, ou não leva a sério os convites da graça de Deus, a gente sofre. Eu nunca vou esquecer, atendendo aqui, chega um jovem, na verdade eu senti uma impressão muito forte no meu coração, de ligar para aquele moço. Eu liguei para ele, pedi para conversar, ele veio. Eu falei, eu não sei porquê, mas tem um sentimento no meu coração, de que algo não está indo bem na sua vida. Você precisa arrumar algo. Eu lembro que aquele menino baixou a cabeça assim na minha frente, falou, sim, pastor, tem coisa para consertar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele disse para mim, eu não posso falar nada, pastor. Eu falei, mas por que não? Pastor, me dá 2 semanas que eu resolvo as coisas, depois a gente conversa. Eu falei, mas cara, Deus me incomodou. Naquela semana, ele estava metido numa quadrilha que assaltava carros. Ele assaltou o carro de um policial e foi preso. Eu lembro de visitar aquele moço e ele estava tão arrependido, e a gente orou ali. Depois ele cumpriu a pena, saiu, tinha que fazer serviço comunitário, veio pedir para fazer nos projetos da igreja e eu assinar. Eu falei, venha, comecei a acompanhá-lo. Aí um dia de novo, aquela mesma impressão, eu falei, Deus, não é possível. Eu estava no carro, e foi tão forte, eu peguei o telefone, liguei para ele, desligou. Liguei de novo, desligou. Não deu a terceira ligação, ele atendeu. Eu só falei assim, senti na hora, falei, não sei o que você está fazendo, sai daí agora. Deus mandou ligar para você. E desliguei o telefone. No domingo ele aparece aqui. Pastor, falei, o que você estava aprontando? Na hora que você me ligou, eu estava entrando com a menina no motel, pastor. E eu fiquei sem graça de atender o pastor na frente dela. Eu desliguei uma vez, 2, você ligou a terceira, eu falei, eu vou atender. Pastor, eu não consegui fazer nada, mandei a menina embora, ela brigou comigo, foi horrível. Pastor, eu preciso acertar minha vida. E eu lembro aqui, nós sentados nessa escada, orando juntos. Eu falei, eu quero pôr em ordem, eu não quero mais, chega. Deus às vezes manifesta a graça. Ele manda um convite, um recado, uma vez, outra vez, outra vez e outra vez, mais uma vez. E a gente resiste. Hoje, em nome de Jesus, não resiste o convite da graça de Deus. O conselho do Senhor é abençoador na nossa vida. Amém? Deus fala de diversas formas. Ontem eu estava falando sobre Roboão. Ele desprezou o conselho de Deus porque não ouviu os mais velhos. E a verdade é, os mais velhos estão sempre certos. Nem sempre. A Bíblia fala que o profeta velho, nesse mesmo texto, depois engana o mais novo. Mas, quando a gente não ouve aqueles que têm as credenciais da experiência, a gente perde. Eu já fui tão abençoado por conselhos de pessoas que tinham vivido coisas que eu estava começando a viver.
Sabe, eu creio que Deus, Ele quer nos abençoar, usando pessoas, gente. Eu nunca me senti tão vulnerável quando nasceu meu primeiro filho. Quem aqui já é pai? Eu sempre falo assim, não, eu dou conta. Eu durmo tarde, acordo cedo. Quando nasce o filho, cara, é muito diferente do que você imaginava. Eu nunca tinha tocado fralda, eu nunca tinha dado banho, eu não sabia como fazer. Vira e mexe, eu estava ligando, pai. Sabe, Deus nos deu uma bênção. Essa é uma igreja multigeracional. Nós temos pessoas de cabelos brancos aqui, temos jovens. E quando a gente escuta uns aos outros, Deus nos abençoa. Sabe, eu lembro do Sandro Gonzalez, num encontro que nós fomos. Ele é um empresário e ele contando que ele aprendeu com seu pai na escola do não. O pai é um caminhoneiro, abriu uma empresa, virou uma grande transportadora. Ele era um menino que tinha estudado, feito faculdade, feito curso, feito isso, feito aquilo, cheio de ideias. Chegava para conversar e o pai falava, não vai dar para implementar. Não vai dar para fazer. Não vai dar para acontecer, não vai dar. E ele falando, eu aprendi com a escola do não. Porque eu tinha que melhorar meus argumentos, eu tinha que pensar melhor nas minhas ideias, eu tinha que trabalhar melhor. E aí, conversando com meu pai, eu fui aprendendo até que eu comecei a ouvir os primeiros sims. E hoje a nossa empresa é forte. Eu já aprendi com tanta gente aqui, que passou por coisas que eu estava vivendo naquele instante, e com as credenciais da experiência me abençoou. Quantas vezes eu sentei na beira da porta lá, do quarto do meu pai, e eu perguntava. E eu queria aprender. Já faz 20 anos que eu trabalho aqui, estou ficando velho, quase 40. Mas eu dou graças a Deus, porque nessa igreja existe freio e acelerador. Um carro para funcionar direito tem que ter freio e acelerador. Quantas vezes eu vi, você é muito imediatista, calma, a gente vai chegar lá. E é verdade. Precisamos dos que têm força para correr e da sabedoria dos mais velhos. Precisamos ouvir a voz da experiência. Hoje eu quero honrar aqueles que representam a voz da experiência nesse lugar, que construíram grande parte do que estamos vendo aqui. Aqueles que às vezes freiam os nossos ímpetos. Louvado a Deus, seja Deus, porque essa igreja tem acelerador, mas tem freio. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Hoje eu vim dizer para você, você vai chegar lá. O som da confusão vai embora. Se você ouvir o conselho de Deus e ouvir aqueles que Ele manda e que representam voz da experiência para te abençoar. Hoje eu quero, de alguma maneira, ser voz de experiência para você ainda novo. Eu já passei por algumas coisas que eu aprendi e eu queria compartilhar contigo. Deus fala. O conselho dele para a nossa vida é uma bênção. Você pode ter acesso ao conselho de Deus. Não despreze. Seja por um projeto de poder, seja por falta de temor. Não despreze o conselho do Senhor. Hoje eu quero orar por você. Se você quer construir sem fazer barulho, quer que o som da confusão vá embora, você quer dizer, Deus, eu preciso, eu desejo o cumprimento da tua vontade, eu quero os teus conselhos revelados para a minha vida. Onde você está, fica de pé aí no teu lugar. Eu quero orar. Deus abençoa, abençoa, mostra caminhos, revela os teus planos, fala a tua vontade, comunica o teu querer, faz coisas novas. Tem gente ficando de pé e vai ter que fazer umas arrumações complicadas, mas eu creio, Deus vai pôr em ordem a tua casa se você deixar, se submete ao conselho dele. Amém? Feche teus olhos, levante suas mãos, peça ao Senhor.
Pai, tem uma multidão de gente de pé. Aqui nesse lugar tem outros em casa, ouvindo pela televisão, pela rádio, pela internet. Gente suplicando que o teu conselho seja revelado a eles. E eu quero pedir, em nome de Jesus, que eles tenham fé, Pai, no que a palavra de Deus ensina. O teu conselho é certo. Pai, talvez existam pessoas aqui administrando a ponta da cama e do sofá. Outros, Pai, sendo arrastados para lugares que não querem. Mas hoje, ao ouvir a tua voz, querem se comprometer. E eu quero pedir, em nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado, que o Senhor veja com bons olhos, que haja cura, arrependimento, restauração, e que o conselho, a vontade de Deus dirija a vida dos meus irmãos, dirija a minha vida, Pai. Nós desejamos a tua boa, perfeita, agradável vontade. Manifesta o teu poder hoje aqui, revela os teus planos. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Se você já tem Jesus, comece a orar agora. Pessoas hoje vão ter um encontro com Ele, que vai mudar suas vidas. Talvez você veio aqui a essa casa e nunca teve acesso. Como assim? O conselho de Deus está à minha disposição. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus. E não tínhamos acesso à sabedoria, ao plano, ao conselho de Deus revelado a nós. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi vertido por nós. Há poder no sangue de Jesus. E todos aqueles que confessam seus pecados e clamam pelo poder do sangue de Jesus, para que a separação acabe, se arrependendo, Deus tira a separação, e o conselho de Deus começa a ser derramado sobre as nossas vidas. Sabe, talvez a vida esteja te levando para lugares que você não quer. Talvez você esteja administrando os cacos, puxado por correntes. Eu não sei como você se sente, mas hoje eu vim te dizer: Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele diz na sua palavra: eu é que sei os planos que tenho a seu respeito, planos de bênção e não de mal. Quando vivemos no centro da vontade de Deus e os seus conselhos alcançam a nossa vida, o favor de Deus, Ele se estabelece sobre nós. Hoje eu queria te convidar a tomar uma decisão. Se hoje você quer dizer: Pai, eu quero ter acesso aos teus conselhos, eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero entender os teus propósitos, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero que a separação acabe, eu sou pecador, eu me arrependo, eu entendi, eu quero Jesus. Hoje Deus vai te visitar. Você vai nascer de novo, os seus ouvidos serão abertos. Deus vai comunicar a partir de hoje a vontade dEle para você. Se hoje você quer tomar essa decisão, aonde você está, levanta tua mão bem alta. Eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero o conselho de Deus. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Tem muita gente. Eu vou pedir para você, eu quero orar, eu creio, o Espírito Santo vai te visitar. Venha, desce, vem para cá rapidinho. Eu quero orar por você, que se você quiser vir com a esposa, com o marido, com a família, vem agora. Nós vamos orar e o poder de Deus, Ele vai cair nesse lugar. Pessoas vão ser regeneradas, renovadas. E sabe, aquilo que te impede de ouvir vai ser arrancado em nome de Jesus. Pode vir, tem muita gente que levantou a mão. Venha, você que levantou a mão, pede licença. Você que está aí de pé, levanta o banco, dá licença para o irmão passar. Venha, tem muita gente que Deus está chamando. Pede licença e vem para cá. Vem para cá. Isso, desce lá da galeria, pode chegar. Tem muita gente que Deus está chamando hoje. Venha. Venha em nome de Jesus.
Pega na mão do esposo e fala: vamos pôr em ordem a nossa vida, a nossa casa. Vem para cá em nome de Jesus. Vem, tem mais gente. Tem mais gente. Deus está chamando. Deus está chamando. Deus está chamando. Vem, tem mais gente. Vem agora. Se algo te prende aí, eu quero repreender em nome de Jesus. Nada vai te arrastar para lugar nenhum. Você é livre. Saia do teu lugar e vem aqui agora. Deus vai transformar a sua vida hoje. Vem, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Aleluia, aleluia, aleluia. Venham, 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 desce da galeria. Aleluia. Você pode começar a aplaudir ao Senhor, porque vidas hoje estão chegando à sua presença. Venham, 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 venham. Tem mais gente. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar. Preste atenção, não tem poder nas minhas palavras, eu não posso fazer nada por você. Só Jesus que pode. Mas se essa tua oração for feita com fé e for sincera no teu coração, hoje você vai nascer de novo nesse lugar. O Espírito Santo vai pôr o selo dele, a marca dele. E sabe, quando ele entra na nossa vida, ele nos dirige, ele nos conduz, ele revela os seus caminhos para nós. Amém. Feche seus olhos. Que gostoso ver gente que a gente ora aqui, né? No apelo, aleluia. Vamos orar aqui. Feche teus olhos, quero que você repita com fé e sinceridade. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas eu quero ter acesso ao teu conselho, à tua vontade. Eu me arrependo. Toma o volante da minha vida, toma a direção da minha história. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Faz assim, Deus, me abençoa desta forma, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, agora sela com o teu Espírito a vida dos meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, que a tua glória se estabeleça hoje neste lugar, que eles sejam regenerados pelo Espírito, que o desejo por conhecer Jesus, seus ensinamentos, ser um seguidor de fato do que Ele ensina, se estabeleça no coração dos meus irmãos, e que a tua glória, o teu poder comecem a operar nestas casas. Eu quero pedir, Pai, leva embora o som da confusão, Pai, deixa o alvoroço longe. Jesus, entra nestas casas, entra nestas vidas, estabelece o teu governo, e que possamos celebrar os grandes feitos do Senhor na história desses nossos irmãos. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma olhada para trás, olha a família linda que vocês ganharam aí hoje. Uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Procure alguém, um amigo, alguém da igreja que vai te orientar como que a gente vai continuar essa caminhada. Vamos adorar a Deus. A dona Irina está tarde aqui já. Vem para cá, vem a gente vai encerrar o nosso culto. Amém? Deus abençoe.